Olá pessoal do YouTube, estamos chegando com mais conteúdo aqui no canal para vocês. Se você ainda não fez a sua inscrição, clica aí no ato da inscrição, ative também o sininho, porque assim você se atualiza de tudo que acontece por aqui, tá bom? Não se esquece de deixar seu like e também compartilhar com seus amigos e colegas. Eu sempre friso aqui que a participação de vocês é fundamental para nós. Hoje vamos te ensinar na prática, direto do Word, como fazer resenha crítica que também é conhecida como um fichamento crítico, tá? O que se trata uma resenha crítica? De um resumo demonstrando a compreensão da obra que você estudou, do artigo que você leu, do capítulo do livro que você leu, ou então do livro completo que você leu, e na sequência você finaliza a sua resenha fazendo aí uma crítica, considerações suas a respeito da sua compreensão, a respeito da leitura. Eric, mas o que eu devo fazer nessa crítica? Como o próprio nome já diz, você deve fazer a sua crítica daquilo que você compreendeu, pontos que você não concorda com o autor, com a autora, com os autores, ponto que você concordou, tá bom? Então tudo isso você pode deixar na sua crítica, você pode ficar aberto, livre para você dar a sua opinião de acordo com o conteúdo abordado na obra que você se propôs a fazer a resenha crítica, tá bom? Isso é muito importante. Você vai ser crítico, você vai ser livre para fazer sua crítica, mas preste bem atenção, é de acordo com o conteúdo expressado na obra que você estudou e que você se propôs a fazer a resenha, a fazer o trabalho, a fazer a crítica, tá bom? Então, muita atenção para este ponto. Mas tirando isso aí, você pode ficar livre, de acordo com o conteúdo, para você fazer então a sua crítica sobre aquela abordagem que você estudou. Estou aqui com minha resenha como exemplo para mostrar para vocês, como eu falei, uma aula na prática, tá? E aqui você, obviamente, primeiro para poder fazer sua resenha, né? Você e qualquer outro tipo de trabalho, você vai ler, reler o conteúdo, tá? Lê uma vez, fez uma leitura atenciosa, anotou ali os pontos. Se você achou que aquela leitura primeira não foi o suficiente para você compreender, você releia novamente, marque, grife as principais partes, os pontos que você achou mais interessantes, os principais conceitos, concepções, discussões que o autor, que a autora, que os autores trazem. E aí você está pronto então para partir aqui para o hoje e fazer a sua resenha. Quando você vai começar a fazer sua resenha, a estrutura vai ser a seguinte: você vai começar colocando a referência, tá? Referência de acordo com as regras da ABNT, que nós sabemos que o último sobrenome do autor vem em caixa alta, vírgula seguido do primeiro nome, então dos primeiros nomes. Na sequência, você vai colocar o título da obra que você se propôs a, a fazer o trabalho, a sua resenha, tá? Na sequência, você vem aqui com editora, com a cidade, tá, de lançamento da obra, o ano, e também aqui é opcional a paginação. Nesse caso da paginação, é importante, por exemplo, se você fez o, o seu trabalho, se você fez sua resenha de um capítulo de um determinado livro, então é interessante que você coloque de onde a página de onde começa esse capítulo e até onde vai dentro do livro. Nesse caso aqui, esse exemplo que eu estou mostrando para vocês é uma resenha de um capítulo, tá? De um livro. E esse capítulo está inserido entre as páginas 52 e 73 do livro que o extrair esse capítulo, tá bom? Então, nesse caso aí, é importante você colocar a paginação para que o leitor da sua resenha, ou até você mesmo futuramente, se localize dentro daquela obra de onde, qual capítulo você estudou e elaborou seu trabalho, tá bom? Então, primeira coisa, referência, certo? Na sequência, a gente já entra aqui com a nossa resenha, tá bom? Como eu falei, antes de começar a escrever, obviamente, leitura atenciosa. Não deu em uma leitura, releia novamente, marcando os principais conceitos, concepções, abordagens, discussões que o autor, que a autora e que os autores trazem. Na sequência, você parte para poder escrever, tá bom? Então vamos lá. Primeiro parágrafo da minha resenha, eu já começo me referindo à obra que eu propus a fazer a minha resenha, tá bom? Observe, na obra intitulada Montpellier e a Medicina na Europa,
o cientista social e antropólogo Jack Good. Observe que eu já começo me referindo diretamente à obra que eu estou fazendo a resenha e ao autor dessa obra, tá bom? É importante você utilizar dessa estratégia argumentativa para você já informar para o leitor da sua resenha de cara de qual obra você está tratando e de qual autor também, tá bom? Então, Jack Good aborda a Europa no início do Renascimento. E observe outro elemento aqui. Eu já informo também o que é que esse autor aborda dentro dessa obra. Então, olha aqui. Em menos de 2 linhas, eu já consigo sintetizar tudo isso na obra intitulada Montpellier e a Medicina na Europa, que é o nome da obra. O cientista social e antropólogo Jack Good, o autor, aborda a Europa no início do Renascimento, ou seja, o assunto que o autor trata na obra. Então, em menos de 2 linhas, eu já consigo sintetizar já de cara esses elementos, essas informações que são importantíssimas da obra que eu estou fazendo a minha resenha, tá bom? Vamos lá. Dando foco principal ao sul da dita região, para abordar as influências e contribuições de outras culturas, como a muçulmana e a judaica, e por meio destas, também da indiana e chinesa, no desenvolvimento e consolidação do conhecimento no Ocidente. Observe que eu, nesse primeiro parágrafo, além de informar a obra, o autor, o assunto, eu já foco também no objetivo do autor dentro dessa obra que eu estou trabalhando, tá bom? Então esse primeiro parágrafo é de suma importância para você introduzir a sua resenha, já informando para o leitor, a leitora da sua resenha mais tarde, tá? É, qual a obra, quem é o autor, qual o assunto que ele trata e qual o objetivo dele dentro dessa obra. Então esse primeiro parágrafo da sua resenha vai ser destinado para essas questões, tá bom? E aqui agora eu dou sequência. O autor inicia sua discussão apontando que um dos motivos pelo qual escolheu fazer essa abordagem é o fato que os estudos, sobretudo os europeus, sobre o Renascimento ou Ocidente de forma geral, deixam muito a desejar enquanto as contribuições de outras culturas. Aqui eu jogo mais um parágrafo falando da motivação, da justificativa do autor para ele desenvolver essa abordagem que ele se propõe na obra dele, tá? Então, no caso aí da sua obra que você estiver estudando, o autor apontar também essa justificativa, então você também aponte dentro da sua resenha, porque é importante, certo? Isso mostra que você compreendeu, que você leu direitinho a obra que você se propôs a resenhar, tá? E você está expressando isso aqui muito bem na sua resenha. Então, isso também se chama de estratégias argumentativas, que são elementos aí imprescindíveis para demonstrar essa compreensão. E para você fazer a crítica, que é o caso aqui da resenha crítica, você tem que realmente compreender. Você não vai criticar uma coisa que você não compreendeu muito bem. Então, você tem que demonstrar essa compreensão aqui para que você possa criticar no momento exato da crítica que eu vou mostrar aqui para vocês. Tá bom? E aqui, vamos dar continuidade. O ponto de estudo utilizado por Good para o desencadeamento desta abordagem é o campo da medicina. Observe que eu vou situando aqui o meu leitor, né, qual o ponto, qual o recorte de abordagem que o autor da obra que eu estou resenhando trata, tá bom? E isso eu vou informando ao leitor aos poucos, tá? Isso se chama também estratégia argumentativa. E aí eu vou dar continuidade, pois por meio destas e outras áreas é possível falar sobre o Renascimento, ao contrário da maioria dos estudos historiográficos que possui uma visão pautada somente no campo artístico do Renascimento italiano. Ora, sabe-se que o Renascimento não se resume somente à arte, música, teatro e nem à Itália, pois o campo científico e técnico, com suas revoluções neste período, muito bem explica a era renascentista, como aponta o autor na página 53. Muita atenção para essa questão, pois aqui ao longo desse parágrafo eu explico uma série de abordagens que o autor traz na sua obra, tá? E aí eu aponto bem explica a era renascentista,
como aponta o autor na página 53. Observe que quando eu cito aqui durante a minha resenha a página de onde o autor trata desta argumentação que eu trago aqui nesse parágrafo, eu estou informando, tá, para quem está lendo a minha resenha de onde encontra-se essa abordagem, tá, que o autor traz lá na sua obra. Então, eu estou dizendo que essa abordagem aqui, que eu demonstro a minha compreensão deste parágrafo, está situada na página 53. Mais uma vez, estratégia argumentativa para dar um conforto a quem está lendo a sua resenha ou até mesmo para vocês, for ler futuramente, como eu falei no início, tá bom? Então, uso dessa estratégia que é muito importante. Vamos dar continuidade? Desta maneira, a ciência deixa muito claro as contribuições de culturas não europeias para a consolidação do Renascimento na Idade Moderna, e aí eu vou dando sequência. Isto é tão evidente que a tecnologia avançou desde o processo de cura, passando pelas questões analíticas a respeito do tempo, chegando aos mísseis de destruição em grandes proporções. E aí aqui é uma citação indireta. Eu coloco a referência. Good 2011, página 54. Eu estou aqui trazendo, né, em outras palavras, um elemento muito importante que eu achei lá na obra, que o autor traz, então eu trago aqui com as minhas palavras, e isso forma então uma citação indireta, tá? E citação indireta, como eu falei, são aquelas que você traz a ideia de outra pessoa com suas palavras, mas não se esquecendo de colocar a referência, o último sobrenome em caixa alta, tá? Entre parênteses, certo? Vírgula, ano da obra, ponto P de página 54, ou seja, onde encontra-se aqui então essa concepção que o autor traz, tá? Então você pode também trazer citação indireta dentro da sua resenha crítica, tá? Assim também como você pode trazer uma citação direta, como é o caso desta aqui, lembrando que de acordo com a BNT, citação direta deve ser 4 centímetros recuada da margem esquerda e letra tamanho 10, tá? O que é uma citação direta, Eric? É justamente aquela em que você copia de forma integral, ou seja, pega as palavras do autor, da autora, tá? Do mesmo jeito que está lá, copia e cola em seu trabalho, tá? Mas, além dessa formatação aqui que você deve colocar, letra tamanho 10, recuada 4 centímetros da margem esquerda, obviamente você deve também referenciar aqui no final, entre parênteses, colocando o último sobrenome do autor, ano e página de onde encontra ou de onde você retirou essa citação. Tá bom? Vamos dar sequência aqui. Sabe-se que no período o qual aqui se discute, o cristianismo é evidente, logo, este apresentava certa resistência com a medicina. Isso acontece justamente pelo fato de que, de acordo com com os ideais cristãos, as doenças que proliferavam eram castigo divinos. Assim, para a religião, a ciência, como campo medicinal, não era eficaz contra algo que estava para além dos alcances humanos. E aí você vê que eu vou demonstrando minha compreensão a partir da minha leitura que eu fiz da obra do autor, tá? E aí a cada parágrafo eu vou apresentando um ponto importante desse que eu achei, tá? E não se preocupe se você está demonstrando o que é mais importante ou não. Você fez a leitura, você fez uma, duas leituras, três leituras, compreendeu, então por que você vai ter medo de colocar aqui a sua compreensão, tá? Se você acha que determinada ideia, que determinado conceito é o mais importante, então não tenha medo de você colocar. Quem fez a leitura foi você. Quem fez a compreensão foi você. Então coloca aquilo que você acha realmente importante, de acordo com a leitura atenciosa que você deve fazer antes de tudo. Porque para você também ter essa ousadia aqui de demonstrar sua compreensão de forma livre, você tem que ter a garantia de ter feito uma boa leitura, uma boa compreensão do conteúdo estudado, tá bom? E que você se propôs a resenhar. Isso é importante frisar. E aqui vou dando sequência, como eu falei, demonstrando a minha compreensão. Aqui outro ponto importante. Dentro disso, o autor, com base em José, eu vou
o autor com base em Joséfo. Joséfo é uma fonte que o autor que eu estou estudando utilizou. Então eu trago isso para minha resenha também, certo? Dentro disso, o autor, com base em Joséfo é outro autor que ele lá utilizou, mas eu trago isso para minha resenha, porque ele também deixa isso claro em sua obra, tá? E aí, mais uma estratégia argumentativa aqui na sequência. Com base em Joséfo, na página 57 do texto, aponta que os judeus estavam espalhados em todos os postos do comércio. Observe essas estratégias argumentativas que são imprescindíveis para você demonstrar sua compreensão e, na sequência, desenvolver a sua crítica. Tá? E aí eu vou dando sequência, demonstrando aqui a minha compreensão do conteúdo, tá? Aqui outro parágrafo. Tendo isso esclarecido, outra escola que possui uma trajetória semelhante à de Montpellier é a Escola Médica de Salerno, no sul da Itália, a qual já era conhecida como o Centro Médico. Quem está dizendo isso é o autor da obra que eu estudei. E aí eu vou demonstrando até aqui a minha compreensão. Você vai fazendo um panorama demonstrando a sua compreensão de toda a obra, se for um artigo, de todo o artigo, se for o capítulo de um livro, de todo o capítulo do livro, se for o livro completo, de todo o livro, certo? Se for um texto, da mesma forma, certo? E aí você vai construindo as suas argumentações, demonstrando até o momento as contribuições, a compreensão daquilo que você estudou lá na obra que você se propôs a resenhar. Tá? E aí, quando você chegar ao final, tá, do processo de demonstração da compreensão da obra que você estudou, certo? É importante você deixar isso claro aqui no seu texto, certo? Por exemplo, você vai tratar do último aspecto que o autor trata na obra dele e daí você vai finalizar. Você deixa isso claro aqui, como eu fiz aqui, ó, finalizando o texto na página 73. O autor ressalta que o modelo de história que a Europa apresenta, numa perspectiva de confronto entre duas culturas, ocidental e oriental. Mas o fato é que, apesar de haver sim conflito entre culturas, como entre muçulmanos e cristãos, por exemplo, mas o que é mais significativo do que isso é o processo de relações que resulta na troca de conhecimentos, valores e outras características que formam base para a formação do conhecimento no Ocidente, justamente por apresentar esses aspectos que vão para além dos simples conflitos entre culturas que se encontraram. É que a história da medicina desencadeia um papel de suma importância. Então, eu demonstro aqui minha compreensão diante daquele último aspecto que o autor citou lá no finalzinho do seu texto. Eu deixo isso claro aqui, finalizando o texto na página 73, e aí você dá sequência para finalizar. Tá? Observe que até aqui este parágrafo eu demonstrei apenas compreensão daquilo que eu estudei lá na obra do autor. Tá? Agora, e esse é o elemento mais importante que vai caracterizar o seu trabalho como uma resenha crítica de fato, é você demonstrar a sua crítica diante do conteúdo estudado. É essa hora que você vai apontar se você concorda, se você discorda do autor, tá? São esses elementos que vai configurar a sua crítica. E aí eu finalizei aqui a minha compreensão, que é esta etapa inicial que eu estava mostrando para vocês, onde eu vou ser apenas fiel aquilo que o autor traz, aos conceitos, concepções. Eu vou apresentar aqui o que ele realmente traz, sem nenhum momento me meter para poder dar uma crítica, enfim. Até aqui você vai mostrar apenas compreensão. Quando você terminou de mostrar, de demonstrar, de apresentar aquilo que o autor discute na sua obra, aí é a hora de você agora entrar na jogada para fazer a sua crítica pessoal diante daquilo que você estudou, tá? Importante, diante daquilo que você estudou e compreendeu, tá bom? Aí sim a sua crítica vai ter base, tá? Nós só podemos fazer uma crítica com base, com argumento. E para isso você tem que ter estudado a obra que você se propôs a resenhar, certo? Para você falar do autor, da autora, dos autores, você tem que ter lido, você tem que ter tido conhecimento daquilo que ele traz, tá bom? Então, aí agora eu entro aqui, finalizei minha compreensão, venho agora com a parte da crítica. E aí venho. Diante da compreensão da obra, olha só a estratégia argumentativa. Diante da compreensão da obra,
cabe aqui fazer algumas considerações. Primeiramente, é importante ressaltar que se pode abordar a Europa, especificamente o Renascimento, sem tratar de apenas das artes de forma geral, mas sim também discutindo uma outra perspectiva, como a história da medicina, por exemplo. Isso é o que eu acredito, é o que eu acho a partir da leitura que eu fiz. Tá? É uma crítica já minha pessoal. Ainda observou-se que as questões religiosas muito interferiram no processo de expansão dos conhecimentos científicos, principalmente no campo da medicina. No entanto, mesmo com tais intervenções, essa propagação não se limitou, pois foi ganhando espaço e se espalhando por intermédio dos chamados intercâmbios, das traduções de obras, dentre outros aspectos, e desta maneira foi se concretizando o campo medicinal. Por que eu estou dizendo isso? Porque é o que é o que eu compreendi e agora estou demonstrando através de uma crítica essa compreensão, tá? Mas eu só estou fazendo isso porque eu sei do que eu li, eu sei do que eu estudei, tá? Então por isso que eu falei que você tem que ter base para poder criticar. E essa base é feita durante o estudo. E aí eu dou sequência. Sendo assim, com base em Gould 2011, verifica-se que está desconstruída a ideia de que o Renascimento e mais tarde a modernidade foram constituídos de maneira independente, mas sim a partir de outras culturas que muito contribuíram para tal efeito, tal como a islâmica e a árabe, além da indiana e chinesa, contribuíram de forma indireta, tá? E aí eu demonstro aqui eu faço essa crítica, né, demonstrando a minha compreensão daquilo que eu estudei. E é isso que vai caracterizar a sua resenha, tá bom? Nesta resenha aqui especificamente, em nenhum momento eu fiquei com dúvida de alguma questão, enfim. Mas se eu tivesse ficado, eu poderia ter apontado isso na minha resenha, tá? Na minha crítica, sem dúvida alguma, porque a resenha crítica é para isso, como o próprio nome já diz, para você fazer a sua crítica. É importante também que, finalizando, no último parágrafo, você faça uma crítica à estrutura do texto, tá? Porque, Érica, a estrutura do texto como? A linguagem do texto, se foi de fácil compreensão, ou se não, se o autor é objetivo, se não é, se ele dá muitas voltas para é, desenvolver a abordagem de um conceito, tudo isso você pode falar, tá bom? E aí, aqui eu falei o seguinte: enquanto a estrutura do texto, esta favorece a compreensão, pois os argumentos do autor são claros e as informações são pouco a pouco apresentadas de maneira coerente e consistente. Apesar disso, a linguagem exige uma leitura atenciosa para se aproveitar as importantes informações que a obra apresenta, tá? Então, observe que a resenha crítica ela é composta por três etapas principais. Primeira etapa, leitura atenciosa da obra que você vai resenhar, tá? Não deu em leitura? Para compreender, faça releituras. Grife as principais partes, anote os principais conceitos, as principais concepções, tá, que o autor discute. E aí, pronto. Na sequência, você vem para a segunda etapa, que é escrever a sua resenha, que é passar a sua resenha para o papel. A segunda etapa, aqui no papel, a segunda etapa da resenha, que vai ser aqui no papel, você vai fazer o seguinte: você vai começar apresentando somente, tá bom, a compreensão daquilo que você estudou, da obra que você estudou. Quando terminar de demonstrar essa compreensão, você entra com sua crítica pessoal. E aí que é a terceira etapa, a crítica pessoal, onde você vai fazer uma crítica a respeito do conteúdo abordado, sobre o conteúdo abordado e também da estrutura da obra que você se propôs a resenhar, tá? Então, essas três etapas, leitura atenciosa, na sequência, você vem para o papel já construindo a sua resenha, mas nesse momento ainda demonstrando a compreensão, como eu mostrei aqui para vocês, do que você estudou, e você finaliza aí a terceira etapa, né? Já você finaliza a sua resenha falando então a sua crítica, expressando a sua crítica sobre a obra, sobre o conteúdo estudado, tá bom? É desta forma que vai se configurar a sua resenha crítica. Formatação da ABNT, como eu falei,
a estrutura, vem aqui com a referência bibliográfica, tá? No início. Se você for entregar ao professor, por exemplo, se for uma resenha aí encomendada pelo professor da faculdade, da universidade, antes de colocar a referência, você coloca um cabeçalho com as informações básicas, tá? Suas informações. Na sequência, você vem aí com a referência bibliográfica nessa estrutura. Na sequência, você entra aí no corpo do texto, construindo, então, a sua resenha, certo? Margens deve ser na margem esquerda e superior 3 centímetros, na margem direita inferior 2 centímetros, espaçamento entre linhas de 1,5. Toda a primeira linha, tá, de cada parágrafo, toda a primeira linha de cada parágrafo deve ser afastada 2 centímetros da margem esquerda, tá bom? Essa é a formatação. E lembrando sempre que no caso de citação direta, tamanho 10 em recuada, 4 centímetros da margem esquerda, tá bom? Um abraço e até mais.